gente! Então, nós vamos falar hoje sobre a Storhetstiden, ou seja, a Idade de Ouro, ou a Grande Era da época medieval, que foi nos anos 1200, mais precisamente entre 1217 até 1349. Em norueguês, esse nome Era de Ouro se chama Storhetstiden. Storhetstiden. Ou seja, foi uma época, vocês lembram que a Noruega passou, eu já falei em outro vídeo, né, que a Noruega passou por um período um pouco... Primeiro eles tiveram uma boa agricultura por causa da descoberta do uso do ferro, e depois eles... devido o número de população, eles começaram a ter problemas econômicos e começaram a imigrar e descobrir outras terras, né? Foi a história dos Vikings e tal. Então, mas depois disso teve uma fase melhor, que foi essa nos anos 1200. Lembram também que já chegou a igreja, né? A igreja nesse período já tinha muito, já dominava aqui a Noruega, já tinha muito controle sobre tudo, né? Os padres eram, não só aqui, mas em vários países europeus, né? Era assim. Os padres tinham controle sobre tudo. Porque, primeiramente, por vários motivos, mas um deles é porque o padre sabia escrever, né? Ler e escrever. E as demais pessoas da população norueguesa não escrevia e nem lia. Até os reis eram analfabetos. Então o padre tinha muito poder sobre a liderança, sobre tudo que acontecia no país. Então, gente, demorou cerca de 30 anos para o Papa coroar Håkon Håkonsson. Surpreendido por uma grande quantia em dinheiro, o chefe da Igreja Católica ignorou o fato do rei ter nascido em uma família fora do casamento. Porque assim, agora nós estamos em 1200, né? Era uma época assim, puritana, né? O catolicismo estava por aqui, então tinha esse negócio, né? Para ser rei você tinha que ser... para ser nomeado rei você tinha que vir de uma família tradicional, né? Mas Håkon Håkonsson, de acordo com o livro que eu li aqui, ele nasceu fora do casamento. E mais, né, como... assim, gente, não me leve a mal, mas quem estuda história sabe, né, que na história, assim, da humanidade, os religiosos sempre gostavam de dinheiro, né? Então, mesmo esse Håkon Håkonsson ter nascido fora do casamento, o padre decidiu coroar ele como rei, porque foi oferecido uma grande quantia em dinheiro para a Igreja Católica. Mas por que essa era foi conhecida como a Grande Era, né? Storhetstiden. Quase que eu falo norueguês. É porque, gente, tem muitos motivos. Uns deles, vou falar uns 2 motivos, é que o rei foi bom, ele foi inteligente, ele deu poder, né, para um dos seus enviados, né, as pessoas que trabalhavam com ele, para liderar finanças e assuntos externos e casamentos na corte em toda a Europa. Além disso, o rei da Noruega dominou novos territórios, como nunca havia conquistado antes. Foi nessa época, nos anos de 1200 até 1349, que o rei da Noruega conquistou maiores territórios. Então, né, tudo isso influenciou. E também tem a questão nessa época
que a Noruega teve o rei, né, Håkon Hauksson, começou a surgir um interesse pelos contos, né? Então a Noruega cresceu na questão territorial e na questão cultural. Então, gente, nessa época o rei dominou a Islândia, a Groenlândia e as Ilhas Faraó. Naquela época estavam sob o controle do rei, né? Os noruegueses negociaram com muitos países da Europa durante o auge e a Inglaterra foi o mais importante. Lá, navios carregavam arrenque salgado, peixe seco e madeira serrada. A carga de retorno era principalmente de grãos, mas também de roupas e armas de lã. Então, quer dizer, começou aí mais negócios, né? Então foi bom para a economia. Como a Noruega começou a negociar, a transportar coisas para a Europa, principalmente para a Inglaterra, então isso ajudou na economia da Noruega. A Noruega estava numa fase boa da vida, os noruegueses estavam numa fase boa da vida por causa da economia, né, ai, gente, do samarbeid do trabalho junto com a Inglaterra, com a transportação, né, de peixe e outras coisas. Foi um momento assim tranquilo, os anos 1200 até 1349. Foi um tempo assim tranquilo enquanto esse rei Håkon Hauksson estava reinando, porque estava tudo assim sistematizado, organizado. Olha, na Inglaterra e na França, os noruegueses aprenderam novos métodos de construção. Ou seja, tinha norueguês que estava aprendendo a construir, né, igrejas e outras coisas assim na Inglaterra e na França. E as fortalezas norueguesas Arkeshus em Oslo e Vardøhus em Finnmark foram erguidas de acordo com o modelo francês. Na corte do rei, romances franceses e contos de fadas do Oriente eram entretenimento popular. Então, na corte do rei, as pessoas começaram a contar contos franceses e aquilo ali foi um entretenimento, né, entre os reis, ou a família real, mas também, depois de um tempo, começou a sair dali do reino e esses contos ficaram popular para as pessoas normais também, que não eram da linha real. Eles foram lidos em voz alta para a família real, damas da corte e pastores. No entanto, eventualmente, agricultores e narradores da cidade também aprenderam sobre essas histórias emocionantes. Pouco a pouco, eles se misturaram com histórias norueguesas peculiares. E assim a Noruega conseguiu sua própria poesia folclórica na Idade Média. Entendeu, gente? Lembra que antes eu disse que não tinha escrita? Aqui ainda não era muito popular a escrita, mas eles contavam, eles começaram a falar, né? E aí passava de geração em geração, né? Tipo, sabe aquele conto, né? Tipo, acho que Cinderela, né? Aqueles contos assim, parece meio Cinderela, assim. Foi ficando popular. Ou seja, isso é cultura, né? Poesia também é cultura. Nos séculos que se seguiram, os países contaram contos e fadas e contaram canções folclóricas para as crianças e novas gerações adquiriram conhecimento da cultura medieval. Na Idade de Ouro, o poder do rei aumentou. Ele dividiu a terra em 50 áreas e chamou de Sisler. E o chefe do rei e seu povo exigiram impostos dos camponeses, lideraram a trela e forneceram paz e ordem.
Foi aí que a Igreja Católica da Noruega enriqueceu bastante, né? Porque o rei teve a ideia agora de cobrar imposto dos fazendeiros. E a agricultura estava boa aqui na Noruega, né? Tava boa nessa época. Os agricultores estavam num período bom, então o rei pensou assim, então eu vou começar a cobrar imposto. Além de imposto, multas também, né? Cada vez que os agricultores faziam alguma coisa errada, tinha que pagar impostos altos para o rei, né? Ou os governadores, que era o rei e a Igreja Católica. Mas a história não acaba por aqui, né, gente? Tá tudo lindo, né, como eu falei, mas próxima sexta vocês vão ver mais histórias sobre a Noruega que não ficou assim tudo maravilhoso. Depois aconteceu. É uma história de muitas lutas e vitórias, né? Mas então, voltando ao assunto que eu estava falando, né? Resumindo por que é chamado da Grande Era, é porque as guerras tinham acabado, nessa época estava tudo em paz, né? E além disso, a Noruega possuía partes da Suécia, Orcades, Shetland, Hébridas e Ilhas Faraó, Islândia e Groenlândia. Então eles tinham, a Noruega teve teve um poder maior de território e teve o crescimento econômico, né? E teve também o desenvolvimento cultural. E o rei também, ele aumentou o seu poder na Noruega, porque ele teve uma estratégia de criar dividir toda essa área que ele dominava em 50 partes. E cada dessa parte tinha um Sisler. Eu não sei o que eu não sei o que isso quer dizer. Eu não consegui traduzir a palavra Sisler, mas é tipo um líder, entendeu? O rei dividiu todo esse território que ele dominava em 50 e cada um desses, cada lugar, dessas partes tinha um Sisler que liderava. E o maior de todos, o Sisler era o Sisleman. O Sisleman tinha controle sobre todos os Sisler. Então, isso aí controlava a questão dos impostos, né? A questão dos fazendeiros e os camponeses, fazendeiros, as pessoas que moravam na Noruega tinham que pagar os impostos, tudo direitinho, e a questão também de multa. Então, gente, quem mora aqui, né, já deve ter percebido que o povo norueguês é um povo bem patriota, muito patriota. Eles têm muito orgulho do país deles. E às vezes a gente fica analisando assim, por quê, né? Por que será? É claro que o país tem muitos motivos para isso, para eles se orgulharem, mas também eu creio que tem a questão histórica, porque a gente não vê tanto patriotismo no Brasil, por exemplo, né? A gente não vê em vários outros países, mas é a questão, eles sempre foram, não é porque a Noruega hoje é um país rico que eles são patriotas, eles sempre foram assim, mas deve ser, gente, eu acredito, que é por causa da história, né? Eles conseguiram todo esse império, tudo que eles se têm hoje, com muito sangue, foram muita luta. Agora eu ainda estou nos anos 1200, tá? Mas depois do decorrer das sextas-feiras, né, que eu vou estar aqui falando com vocês, vocês vão entendendo mais e mais, né, a história da Noruega e por que a Noruega é o que é hoje, né? Por que os noruegueses são o que são, tem esse perfil que eles têm hoje. Tudo tem a história explica, né, a realidade atual de cada país, de cada pessoa. Então, Alessandra, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Ha det bra!